Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder conversar com uma jovem que auxilia transformando vidas de crianças sendo fonoaudióloga. Falo dela, Gabriele Neto, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast, o podcast eternizador de histórias. Gabriele, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Gabi, para começar nosso bate-papo, hoje em dia, principalmente por conta depois do advento da pandemia, o debate acerca da saúde mental, ele ficou mais em voga, né? Você que tem contato constante com um psicólogo sabe disso, que hoje em dia as pessoas estão procurando mais esses profissionais, estão debatendo mais, estão se preocupando mais com a sua respectiva saúde mental. Feita essa pequena introdução, como você tá? Como tem sido este ano de 2024 para você? Tudo certo, tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus. Eu acho que o ano da pandemia, depois, né, foi aquele bom. Ainda mais essa questão de saúde mental. Acho que a maioria aí tá fazendo terapia, eu inclusive. Mas é algo muito bom, com certeza. E assim, pra mim tá sendo um ano muito bom. 2024 tá sendo um ano de muitas realizações pessoais e profissionais, principalmente. E Gabi, para começar nosso bate-papo, já entrando na sua história de vida. Como era a Gabriele Neto lá na Bahia, nos tempos de escola, casa do estudante? Nossa. E esse sorrisinho entregou que era bagunceira. Brincadeira, não sei, você que vai falar. Então, eu nunca fui da bagunça, mas eu sempre fui conversadeira. Não é à toa que eu fiz fono também, eu acho. Minha mãe era chamada porque eu conversava bastante. Rapaz. Mas assim, eu sempre, na época da escola, assim, eu conseguia acompanhar bem os estudos. Mas sempre fui muito de conversar, brincar, de ter amigo, de querer sair, brincar na rua. Mas passava de ano no final do ano. Passava. Então é isso que importa. O que importa. Exatamente. Na média, mas... Com certeza. E, Gabi, eu costumo dizer que o tempo de escola, ele talvez é um dos tempos mais gostosos que nós temos na nossa vida, porque você não carrega ali consigo nenhuma obrigação, nenhuma grande responsabilidade. Eu costumo brincar que a nossa única obrigação e responsabilidade que fazia a gente não dormir às vezes era aquela prova do professor mais temido, era passar de ano para poder conseguir um presente bom dos pais, era passar de ano para poder conseguir viajar com a família, enfim. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que quando você pensa na escola ou conversa com alguma amiga ou amigo dessa época, vem na sua cabeça na hora. Nossa, eu tenho muitas lembranças, porque igual nessa época que eu tava na Bahia, eu fiquei lá uns 10 anos. E a maioria dos alunos que estudavam nessa escola que eu estudava, era porque os pais vieram transferidos também, igual meu pai. Sim. Então, a gente cresceu junto. Exato. Então, assim, desde o fundamental pro ensino médio, e são pessoas que eu tenho contato até hoje. Que legal. Então, eu tenho muita lembrança, assim, nossa, e hoje a gente vê o pessoal mais pelo Instagram, né? Mas fica, meu Deus, esse aqui tá casado, tá com filho, meu Deus. Que legal, que legal. E quem conhece a sua história, principalmente os anos iniciais da sua vida, sabe que você tem muito essa particularidade em relação a muitas outras pessoas, que é, desde muito nova, a ter que conviver e se adaptar a ambientes diferentes, a climas diferentes, estados diferentes. Hoje, você já adulta, já profissional, formada, o quanto que, mesmo tão jovem, essas experiências de sempre estar num lugar, de se ter que se adaptar ao estilo de comida, ao estilo de clima, ao estilo de tempo, enfim, o quanto que essas experiências que você viveu lá atrás te ajudaram no que você é hoje como mulher? Eu acho que mais nessa questão realmente da adaptação, no geral. Igual, eu sempre me mudei muito. E para lugares bem distintos, igual na época que eu estava no Maranhão, no Pará, então é uma cultura totalmente diferente da cultura da Bahia, totalmente diferente da cultura aqui de Minas. Então, acho que foi mais na questão da adaptação. Exato. Então, igual quando eu retornei para cá, eu acho que como eu já estava mais que acostumada mesmo a sempre estar em um lugar diferente, convivendo com pessoas diferentes, eu acho que eu não cheguei a sofrer tanto por mudança, porque tem pessoas que passam a vida toda em um local e quando muda uma vez tem aquele baque. Sim. Eu acho que como eu sempre tive essa flexibilidade, assim, foi mais tranquilo. A fonoaudiologia que te escolheu ou a fonoaudiologia que escolheu você?
Eu acho que um pouco dos dois. Quando eu comecei a fazer fono, eu acho que eu tinha escutado falar uma vez. Quando eu era bem pequena, meu irmão chegou a fazer, nem lembro exatamente o motivo, mas eu tenho essa vaga lembrança de que ele fez uma época algumas sessões. Sim. Eu acho que teve alta, tudo certo. Aí na época da faculdade, não, antes na verdade, na época do cursinho, eu tava muito na dúvida do que eu escolher. Eu passei por todas as profissões. Nossa! Eu queria jornalismo, relações públicas, enfermagem, odonto, tava muito em dúvida. Sim. Então, fiquei pesquisando mesmo. E na época eu lembro que a minha mãe conversou com uma fono. E essa fono falou que era uma área muito boa. A gente não escutava falar muito. Hoje até que a gente escuta falar mais. Exato. Só que na época a gente não escutava falar muito. E eu fui pesquisando e vi que era uma área muito abrangente. E falei, vou tentar. Exato. Falei, se Deus quiser, joguei, passei e fui. Que legal. E pelo fato de você, antes de entrar na faculdade, tinha muita dúvida do que você iria fazer, olhou vários tipos de cursos totalmente antagônicos uns dos outros. Qual foi o momento que já na faculdade te fez parar e pensar quando você chegou em casa? É realmente isso que eu quero para minha vida? Estou encantado por esse motivo com essa área e é isso que eu quero para minha carreira profissional. Teve algum momento, algum período, alguma conversa com um professor, alguma atividade, alguma prova? Assim, no início, acho que nos 3 primeiros períodos, eu fiquei muito em dúvida, porque é mais aquela matéria básica de todo o curso. Então, você vê muita bioquímica, fisiologia, ficava meio perdida, assim, nossa, será que é realmente isso que eu quero? Só que aí, quando eu comecei a ter contato mesmo com o paciente, e onde eu estudei ali na UFES, tem uma clínica escola própria da faculdade. Então, assim, no nosso ambiente de estudo mesmo que no início a gente tinha um convívio ali de paciente, a gente via muito caso, discutia muito caso. Aí, quando eu comecei, antes um pouco do estágio, que eu comecei a clínica, que era só o acompanhamento, aí meu olho começou a brilhar. Que legal. Aí a gente começou a ver transformação, assim, na vida das pessoas e de coisas, assim, tão pequenas que a gente achava no dia a dia que não interferia. A gente vê, nossa, como isso afeta a vida de alguém. Então, acho que mais pensar que eu posso transformar a vida de alguém é algo que eu pensaria, há 10 anos atrás na Bahia, não pensei que fosse capaz, que eu não seria capaz. Qual que foi o maior desafio que você enfrentou na faculdade, no curso de fonoaudiologia? Nossa, eu acho que foi realmente mais nesse início, que eu tive esse baque, assim, com essas matérias básicas, que realmente não era coisa que a gente vê, né? Sim. Então, é tudo muito específico, então eu tive esse surto, né? Esse susto, assim, de início. Sim. E o surto também. junto com isso. Então, foi esse baque. Mas aí você vai pegando jeito, você vai descobrindo as maneiras de estudar também e vai se adaptando. Em relação à faculdade, ao curso que você ficou ali 4, 5 anos dentro ali, sentada num banco, numa cadeira, estudando. E a gente sabe que quem viveu esse processo da faculdade, seja ele em qualquer curso, sabe que é uma fase muito determinante da sua vida, porque, é lógico, ali às vezes a pessoa vai querer fazer um outro curso lá na frente, futuramente, mas a priori, ainda mais você que se formou muito nova, entrou muito nova e se formou muito nova, é uma fase que a gente coloca ao pé da letra porque a gente pensa, não, é o que eu vou fazer na minha vida, não pode dar errado, tem que dar certo, eu tenho que me dedicar. Sobre tudo que você viu na faculdade, o quanto que o ensino que você teve na universidade te ajudou e te ajuda nos dias de hoje a ser a profissional que você é nos tempos atuais? Lá onde eu me formei na UFES, eu falo assim, eu tive muita sorte, porque os meus professores, muitos eram até fonoaudiólogos também. Legal. Então, porque às vezes a gente tem professor, né, que não é formado realmente no nosso curso. Então, eu sempre já tive essa vivência e eles passavam pra gente mesmo. A realidade é a seguinte, não vou ser hipócrita, na faculdade é uma coisa. Sim. A realidade, quando você vai pra clínica, você acaba querendo ou não vendo casos que você nunca viu. Eu mesmo, tem muito caso que chega pra mim que eu tenho que pesquisar, que eu tenho que estudar, buscar artigo, que eu falo assim, de síndromes que eu nem conhecia. Então, assim, por fono ser uma área muito abrangente, e nessa área que eu trabalho de linguagem mais ainda, ainda assim tem muita coisa que a gente não conhece, é o estudo diário. A faculdade, eu falo, é a base. A prática no dia a dia, o estudo, especialização, você fazendo uma pós, hoje você fazendo curso, que você realmente vai se descobrindo também. Que legal, que legal. E justamente nessa fase determinante da sua vida e sobre tudo que os professores falavam para você, como é que foi se inserir
tão jovem no mercado de trabalho. Claro que qualquer profissional que acaba de sair da faculdade tem ali o glamour da parte final da faculdade, que é a formatura, é a festa, aquela coisa toda. Mas no dia seguinte você é mais um novo desempregado no Brasil. Quais foram os desafios que você enfrentou logo no seu início já no mercado de trabalho? Claramente por conta da idade. De início, assim, né? Até hoje, eu sempre sou a mais nova da clínica. Que legal, isso é bom. Mas assim, talvez nesse início, esse desafio de sentir, tipo, será que eu vou ser subestimada por eu ser mais nova? Porque a maioria das pessoas são formadas há mais tempo, já são mais velhas, né? E realmente eu aprendo muito com eles, eu falo. O que eu puder sentar e absorver, mesmo profissionais de outras áreas, porque as clínicas que eu trabalho geralmente são multis, né? Então o que eu puder absorver vai ser ótimo, mas claro, com certeza esse início, essa questão da idade, ai, tão novinha. E Gabi, acho que algo que eu acho muito lindo no seu trabalho é que você não é só uma fonoaudióloga, e como você mesmo me disse, é uma área muito abrangente. Você atua como uma profissional fundamental no desenvolvimento de crianças. De onde veio essa visão, esse gosto de poder estar ali ensinando crianças que lá na frente, daqui a 10, 15 anos, talvez não elas, mas os pais delas vão lembrar de você e vão falar, a Gabriele Neto lá atrás, mesmo tão jovem, te ajudou na sua formação. Eu acho que isso é hoje uma das coisas assim, que mais me preenche profissionalmente, de pensar que eu posso fazer a diferença na vida de alguém, na vida de uma família. E essa questão da linguagem, né? Desde pequenininho, porque a fono, você falou, muito abrangente. Exato. Então, assim, tem muitas áreas. E cada área tem a sua especialidade, tem a sua realização pessoal e profissional para cada profissional, com certeza. Mas trazendo um pouco para minha, é realmente pensar nessa mudança de vida, que uma estimulação que a gente faz ali no consultório, e querendo ou não, você passa de um jeito, eu sinto que eu faço parte daquela família também. Porque, igual eu falei, toda semana, né, são os atendimentos fixos. Sim. Então, às vezes, durante anos, você acompanha aquela criança, você tá na vida daquela família, então você meio que se sente parte. Às vezes, ele te chama pro aniversário. Que legal, cara. É seu aniversário, te traz um presente. Então, nossa, eu acho que isso que me traz mais realização mesmo. Como funciona o seu trabalho na parte prática? Até mesmo porque eu imagino que, como você mesmo disse, né, anteriormente, o profissional fonoaudiólogo, ele já existe já há bastante tempo, mas muitas pessoas não conhecem esse tipo de profissional. Talvez quem não trabalhe com a voz, talvez não sabe de o que consiste esse profissional. Mas especificamente falando do seu trabalho voltado para as crianças, como é que funciona na parte prática? Então, a fono, assim, tem várias especialidades. Aí, no caso, tem fonos que trabalham até com questão de deglutição em hospital, teste da linguinha no hospital. Sim. Tem fonos que trabalham com a voz, tanto home care, em casa. Eu falo assim, por que uma área tão abrangente? Porque a gente trabalha desde o nascimento do bebê até um cuidado paliativo no final da vida. Ou então, uma clínica, atendimento em casa, hospital. Então, assim, realmente é muito grande. Nessa parte da linguagem, a gente trabalha desde criança, adulto também, no meu caso, mais criança. Sim. Mas aí a gente tem algumas áreas mais específicas, igual. Eu faço muito criança com atraso de fala, trabalho muito criança com atraso de fala. Então, uma criança que tem 3 anos, às vezes nem tem nenhum diagnóstico fechado ainda, ou às vezes nem algum diagnóstico realmente, é só um atraso de fala por alguma questão ambiental. Então, essa criança vai chegar para mim e eu vou fazer uma estimulação da linguagem. Às vezes verbal, realmente a fala verbal, Sim. Só que às vezes na linguagem no geral também. Não só a questão do verbal, às vezes não verbal, gestual, Sim. Linguagem compreensiva. A gente vai começar a observar se tem alguma questão ali, também dessa questão da compreensão. Então, atraso de fala, crianças com algum transtorno, algum distúrbio, alguma síndrome. Então, a gente vai trabalhar fazendo a estimulação, tanto da linguagem expressiva, que seria realmente essa questão do verbal, dela conseguir se expressar, mas também da linguagem compreensiva, dela entender também. Entender uma pergunta, conseguir me responder, entender, às vezes, um comando e conseguir fazer. Sobre a abordagem com crianças que possuem algum tipo de transtorno, quais são os tipos de transtornos que uma criança tem e que é salutar, é benéfico os pais procurarem uma profissional como você? Então, transtornos, a gente tem vários, mas assim, dentro da fono da linguagem, principalmente, né, que é o que a gente trabalha, Sim.
Tem muita criança com transtorno do espectro autista, às vezes a criança com TDAH também, que acaba podendo ter um transtorno ali de uma dificuldade de aprendizagem em conjunto. Então, também temos a questão do atraso de fala, mas realmente não, às vezes tem um atraso só por uma questão ambiental, só que às vezes a criança tem um atraso por conta da questão do transtorno do espectro autista. Então, tem assim suas vertentes e a gente vai começando pesquisando mesmo para encontrar. Às vezes a criança chega só com uma suspeita de autismo, não tem um diagnóstico fechado. Às vezes a criança chega para mim só com atraso de fala, só que a gente começa a observar alguns comportamentos autísticos e começa a desconfiar. Às vezes faz um encaminhamento para o neuro e aí que vai fechar o diagnóstico. Então também depende muito. Tirando a parte das crianças que possuem algum tipo de transtorno, quando uma mãe que nunca teve o contato com uma fonoaudióloga e, consequentemente, seu filho, sua criancinha nunca também teve o contato, quando uma mãe ou um pai precisa olhar com atenção para a criança, para o seu filho, para a sua filha e pensar, opa, talvez vou precisar de procurar uma fonoaudióloga. Existe algum tipo de sinal? É quando a fala está muito atrasada em relação à idade que essa criança possui? Existem, se a gente pode colocar essa palavra, alguns sintomas que são vistos, olhados, e aí o pai e a mãe precisam pensar, opa, preciso procurar uma fonoaudióloga. Com certeza. Antigamente, se falava muito que cada criança tinha o seu tempo, que podia esperar. Sim. Hoje a gente sabe que não é assim. Realmente, cada criança uma é diferente da outra. Tem crianças que desenvolvem mais rápidos, outras menos. Só que a gente tem que ter uma noção que existem os marcos do desenvolvimento. Claro. Tanto na questão até motora, com fisioterapia, como na questão da linguagem também. Então, uma criança, eu espero que ela comece a falar as primeiras palavrinhas com 1 ano, por exemplo. Então, se fez 1 ano, não falou nada. Fez 1 ano e 6, assim, que é o estourando. Aí, realmente, olha, já observando em casa mesmo, tendo esse contato, às vezes, em creche, em escola, observando o contato com outras crianças, já é válido buscar ajuda de uma fono. É muito importante também ter um acompanhamento pediátrico. Sempre ter esse acompanhamento, às vezes, de 6 em 6 meses com o pediatra, porque ele também vai estar te dando esse feedback. Sim. Então, chega muito para mim, criança com o encaminhamento vindo do pediatra, porque faz o acompanhamento certinho, o pediatra percebeu ali que teve um atraso no desenvolvimento, encaminha pra gente. Sim. Mas em casa mesmo, os pais vão percebendo, então... Essa questão do atraso de fala. Com 1 ano e 6 não fala nenhuma palavrinha. Ou é uma criança que com 1 ano nem balbucia, fica mais quietinho. Então, não só também na questão da fala, questão de comportamentos. É uma criança que desvia muito o contato visual, uma criança que não interage diretamente, que prefere sempre brincar sozinho, que tem alguns comportamentos repetitivos, igual na questão do autismo fala muito, né? A questão que fica girando rodinha. É uma criança que sempre coloca o brinquedo na caixa, vai e volta toda hora. Não que isso seja um diagnóstico, não que esses comportamentos deem um diagnóstico, não estou falando isso. Estou falando que são comportamentos que a gente pode começar a observar e ligar um pisca-alerta ali para isso. E mesmo se não for nada, se não tiver nenhum transtorno, não tem nenhum atraso, é válido procurar por uma intervenção precoce, para aquele profissional observar e te falar, não, tá tudo certo, tudo dentro da normalidade, do que realmente esperar. E às vezes com 3 anos, descobrir uma questão que se tivesse uma intervenção precoce, Sim. a vida da criança já poderia, né, ter esse desenvolvimento mais adequado. O que mais te encanta em ser uma fonoaudióloga que ajuda e transforma vidas através do desenvolvimento de crianças? Eu acho muito bonito, como a gente faz esse acompanhamento, né, periódico, a gente vê o desenvolvimento mesmo. No início, é mais a criação de vínculo com a criança. Então, a gente vai chegar, eu vou brincar. Eu falo a fonoaudiologia nessa área de linguagem com criança. A criança aprende brincando. Então, minha sala é cheia de brinquedos. É sentar no chão, pegar a criança no colo. É se sujar mesmo. Sim. Mas a gente vê esse desenvolvimento aos poucos. Então, às vezes, uma criança que não falava nenhuma palavrinha começou a falar. Aí a mãe fala, ele falou mamãe. Aí a gente se derrete toda. Uma criança... talvez com autismo, que não tinha essa interação com você, que ela chegava na sala, ficava mais retraída, não fazia contato visual, você brincava ali com ela, era como se você nem existisse na sala. Aí vai passando ao decorrer da sessão, ela vai pegando confiança, segurança em você, vai criando esse vínculo também. Então, a gente vê que ela tá ali nessa criação, nesse fortalecimento de vínculo, e com isso que a gente consegue realmente um desenvolvimento também, para conseguir desenvolver essas habilidades, que é o que a gente tanto espera. Em 2003, 2004, eu lembro que agora eu até vou confessar que eu posso estar errado, que
A minha tia ou a minha mãe, minha tia mais próxima por parte de mãe ou minha mãe, teve problema com voz e eu lembro de uma das duas recorrendo a uma fonoaudióloga. E eu era muito pequeno, então eu não tinha muita noção. Mas em 2015, no meu segundo período de faculdade, no curso de jornalismo, quando eu vi lá na grade, no famoso portal de toda a faculdade, quando a gente entra no site, que eu teria no segundo período a disciplina de fonoaudiologia, eu tomei um susto positivo, porque eu sabia que, enquanto jornalista, eu preciso e precisaria, e preciso até os tempos atuais, obviamente, de ter um cuidado muito detalhado com a minha voz. E eu achei muito salutar por parte da faculdade, já no segundo período, incutir na grade de disciplinas uma profissional, fonoaudióloga de fato, não só apenas professora, que pudesse fazer todo esse trabalho de inserir na nossa cabeça a importância dos cuidados com a voz. Feito todo esse pequeno preâmbulo, onde eu quero chegar? Hoje você é uma fonoaudióloga e já tem aí mais de um ano, se eu não me engano, de profissional, como profissional já no mercado de trabalho. Em pleno outubro, quase novembro de 2024, como é que você vê a valorização da sociedade, das faculdades, de empresas que possuem ali tratamento com psicólogo, enfim. Como é que você vê a questão da valorização dos fonoaudiólogos? Existe, poderia ser mais valorizado ou hoje já chegou no estágio muito avançado dessa valorização? Inicialmente, quando eu até comecei a faculdade, eu falei, não escutava falar muito. Sim. Quando eu comecei, todo mundo falava, fono? Fono o quê? Fono faz o quê? Ainda tem alguns que falam, mas o que é isso? Sim. Atualmente eu vejo uma valorização muito grande. Desde aquela época, é porque assim, a fono é uma coisa que geralmente as pessoas que conhecem é porque precisam dela. Então, realmente a gente vê mais essa questão. Mas daquela época, a gente estava vendo que estava tendo um crescimento. Hoje, eu falo assim, parece que tem um boom. Que legal, cara. Falta profissional na área, falta até... É um curso muito valorizado, só que falta faculdades. Igual no Espírito Santo, tem onde eu me formei, que é ali em Vitória, na UFES. Tinha na UVV, a UVV fechou o curso. Aqui também tem, né? Abriu aqui em Valadares, fiquei sabendo. Acho que tinha Ipatinga, acho que Ipatinga fechou. Então, assim, é um curso ainda que não tem muitas faculdades. Por exemplo, tipo odonto, que a gente vê que tem muitos cursos, várias faculdades. Foram ainda, acho que por não ser um curso realmente tão conhecido nessa área, a gente vê que falta profissionais. Aqui em Valadares tem profissional, ainda mais agora que está abrindo, né? Abriu o curso aqui, só que ainda assim a gente vê uma procura muito grande. Principalmente fora também, no Espírito Santo, que é essas áreas que eu tive mais contato, essas regiões, nos grupos que eu tô, é o dia inteiro gente mandando oferta de emprego. Legal. Muitas clínicas, assim, desesperadas, porque a procura é muito grande, ainda mais depois desse boom do autismo, dessa procura dos pais, dessa maior informação que os pais hoje procuram mais cedo a intervenção, a gente vê que precisa mesmo. Então, realmente, falta profissional nessa área. Eu vejo uma valorização muito grande por parte de clínica. Na parte hospitalar, mais ou menos. Tá faltando ainda. Tá faltando ainda um pouco ali, porque comparado com clínica, a gente vê um déficit bem grande nessa parte de hospital. Tem colegas que formaram comigo que falam, assim, há uma outra realidade, essa parte mais hospitalar. Mas nas clínicas a gente vê uma valorização muito bacana, uma troca muito bacana com outros profissionais também. Que legal, que legal. Saindo um pouco da sua área profissional em que você atua nesse cuidado, né, no desenvolvimento das crianças, e entrando no aspecto geral da sua função como fonoaudióloga, onde eu quero chegar. Principalmente para quem trabalha com voz, já existe ali uma ideia de alguns cuidados que você precisa ter em relação à questão de alimentação, em relação à questão de algum tipo de bebida que é maléfico ou maléfica para a nossa saúde vocal, podemos dizer assim. Você como profissional, e isso vale para qualquer pessoa que quer cuidar da sua voz, mesmo não trabalhando com a voz propriamente. Quais são os cuidados básicos que a pessoa que está acompanhando o nosso bate-papo nunca tinha ouvido falar na sua profissão, por exemplo, mas se interessou e quer ter um cuidado maior com a própria voz? Quais são os cuidados que a gente pode ter? O básico, assim, eu falo sempre a hidratação, beber muita água, evitar grito, forçar a voz. Pessoas que trabalham com a voz principalmente, né? Que tem esse esforço
que lhe gravando 10 horas por dia vai fazer esse esforço. Então, sempre fazer um aquecimento, um desaquecimento vocal, isso é muito importante para realmente manter a saúde vocal a longo prazo. Mas pessoas no geral, eu falo, o desgaste da voz acaba sendo inevitável para todo mundo, ainda mais depois vai chegando certa idade que tem esse desgaste. Só que o quanto antes a gente puder prevenir isso, fazer realmente uma questão de promoção e prevenção vale. Então, hidratação, evitar gritos, o abuso vocal. Se eu sei que eu vou, às vezes, fazer uma palestra, eu sou um professor, por exemplo, posso colocar uma tecnologia alternativa para não ter que forçar a minha voz. Vou ficar mais perto da pessoa para ela me escutar melhor, não ter que gritar. Tem alguns alimentos, algumas bebidas, por exemplo, que são maléficas, igual o álcool. O álcool, ele faz uma questão mais de anestesia na prega vocal. Então, com essa anestesia, a gente acaba esforçando mais. Um profissional da voz, por exemplo, abuso do café, da cafeína, bebida derivada do leite, mas por conta que a saliva acaba ficando mais espessa, dá aquela sensação de pigarro, então a gente fica esse pigarro coçando a garganta, causa um atrito na prega vocal e isso também não é bom. Então, sempre deu aquela coceira na voz, eu vou tentar beber água ou eu falo, engole forte, como se estivesse fazendo força, mas não ficar pigarreando, coçando a garganta para não gerar esse atrito. Questão também de pastilha e spray vocal, né? Que foram criados para voz. Só que, na verdade, a gente contraindica. Porque o que acontece é a mesma questão do álcool. Você toma aquela pastilha, joga aquele spray na garganta, ele vai estar anestesiando. Então, deu aquela anestesia, você acaba esforçando mais. Quando o efeito passar, você vai, na verdade, ter forçado mais a voz. Existe algum tipo de alimento que é prejudicial para a voz? Alimentos gordurosos, mas assim, não é que não pode comer, tudo em excesso. No caso, o café em excesso, o álcool em excesso, o alimento muito gorduroso em excesso, pode acabar realmente dando essa sensação de pigarro, a gente acaba fazendo um esforço maior. Igual, por exemplo, a maçã. Já seria o contrário, não que a maçã, né, cure a voz ou alguma questão assim. Mas a gente fala que é um alimento adstringente, então já acaba gerando uma limpeza maior. Então, não que seja para a voz, mas indiretamente a maçã, né, tem esse mito, verdade aí, que seria benéfico. A rouquidão é uma junção de quais acontecimentos aqui nas nossas pregas vocais, cordas vocais, me corrija se eu estiver errado, que faz com que uma pessoa fique rouca, praticamente sem voz? A questão da voz é que a gente fala... Qualquer alteração vocal, na fono, a gente chama de disfonia. Então, basicamente, a alteração vocal é uma disfonia. A disfonia, ela tem vários tipos. Então, tem o tipo orgânico, que é por alguma alteração na prega vocal mesmo. Então, às vezes, um tumor ali. Aí, nós temos a disfonia funcional, que é por conta do mau uso da voz. Então, uma alteração vocal por conta do mau uso da voz. Muito em casos, assim, de pessoas que trabalham mesmo, que fazem aquele abuso vocal diário, e temos a disfonia organofuncional, que é uma alteração orgânica, mas por conta do mau uso. Todos os 3 tipos de disfonia, eles podem ter características de rouquidão, de soprosidade na voz. Então, assim, a gente faz essa classificação mais por conta realmente da causa. Então, às vezes, a pessoa pode ter uma disfonia orgânica ou uma disfonia funcional e pode apresentar essa rouquidão. Às vezes, a rouquidão pode se dar por conta, no caso de uma pessoa que trabalha com a voz, ela pode apresentar um nódulo ali, um cisto, ter um pólipo. Então, acaba tendo essa rouquidão na voz. A voz é o quê? Basicamente é o ar que vai, né, vai passar aqui na nossa prega vocal e vai ser ressonantado na nossa cavidade oral. Então, aqui na prega vocal, a gente tem, né, as 2 bandas que eu falo. Então, se tem ali, às vezes, alguma abertura, deu uma fenda, se tem esse pólipo, na hora que passa a voz ali, o ar, né, vai passar e vai ser ressonantado, pode gerar essa característica da rouquidão. Qual que é o grande sonho que você já realizou sendo fonoaudióloga? Um sonho? Eu acho que era inicialmente fazer a minha pós, que eu terminei recentemente, né? Que a gente sai da faculdade já pensando, tem que fazer a pós, fazer os cursos. Tem que me especializar. Então, exatamente. Então, e eu consegui uma especialização muito boa em uma faculdade ali em São Paulo. Então, assim, eu tive os professores muito bons e eu tive um suporte muito grande. Então, essa minha primeira realização agora realmente foi ter terminado a minha pós. E já tô pensando em fazer mais cursos. Legal, isso aí, não pode parar. Mas
uma realização, acho que profissional e pessoal também, foi eu ter voltado aqui para Valadares recentemente, né? Pessoal, porque eu sempre quis voltar para estar perto da minha família. E profissional, porque eu encontrei, assim, eu trabalho em 3 clínicas. E as 3 que eu trabalho, nossa, as pessoas que estão comigo são profissionais muito bons, são pessoas muito boas, que me dão suporte, que o que eu preciso, assim, eu não tenho realmente do que falar. Eu encontrei pessoas muito boas. Que legal. Qual é o grande sonho que você pretende realizar sendo fonoaudiólogo? Atualmente, eu faço muita terapia, né? Então, eu trabalho no consultório clínico. Sim. Só que pensando a longo prazo, eu tenho algumas ideias de começar a empreender também, Que né? legal. A gente vê que é um mercado hoje importante. Então, ao passar do tempo, eu falo assim, eu amo o que eu faço. Só que eu sei que talvez daqui a 10 anos eu não vá ter essa energia toda. Porque trabalhar com criança, eu não vou ser hipócrita, é um desafio, Claro. é muito cansativo. Paciência tem que ter. Muita, você fica ali. Eu trabalho, às vezes, de 7 a 7. Nossa. Então, assim, tem dia, o dia inteiro atendendo criança, chega no final do dia, é realmente muito cansativo. A sua energia tá, assim, no chão. Sim. Então, novamente, se eu for pensar a longo prazo, a agenda que eu tenho hoje, talvez há 10 anos eu não vá dar conta. Claro. Até mesmo por questão de saúde também. Sim. A gente também tem que se cuidar. Essa questão de profissional da saúde. A gente brinca, né? A gente perde a saúde cuidando da saúde dos outros. Então, é algo que eu penso, que eu já tenho esse olhar e esse cuidado. Sim. De saber, eu sou nova, então, realmente, eu tô no momento de trabalhar muito, de correr atrás, de ter a agenda cheia, de fazer cursos, de pegar experiência. A gente tá ali no dia a dia na clínica, só que daqui a 10 anos, né? Eu quero formar uma família, eu quero cuidar dos meus filhos. Eu sei que essa vida que eu tenho hoje, essa correria, não tem como ter daqui a 10 anos. Então, um sonho futuro é realmente começar a empreender, começar no Instagram mesmo, né? Claro. Que hoje é tudo, em qualquer área. Começar a empreender nessa área também. Qual que é a grande vantagem de ser uma jovem fonoaudióloga no mercado de trabalho? E qual que é a grande desvantagem de ser uma jovem fonoaudióloga no mercado de trabalho? Por conta da idade, Sim. você fala? Eu acho que a desvantagem é realmente chegar nessa questão, às vezes, de ser um pouco subestimada, assim, de, muito novinha. Aí, sentir que você tem que se provar, tem que Sim. se posicionar. E tem que falar, assim, um pouco mais firme, de falar, não, eu sou nova, mas eu sei o que eu tô fazendo. E uma vantagem que eu vejo é a questão da atualização. Eu formei... Eu falei, no início de 2023. Vai fazer 2 anos agora no início de 2025. Então, eu tive esse contato, assim, com questões mais atuais. Sim. Do que um profissional que se formou há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, eu peguei essas atualizações, esses artigos que saem. Sai todo dia artigo e novidade, né, no mundo da fono. Só que eu ainda tive esse contato maior com algumas coisas que eu sei que esses profissionais mais antigos não tiveram. A nossa vida é como se fosse um livro, né? Quando você estudou, imagino que também atualmente você lê muitos livros e sabe que a nossa vida se parece muito com um livro. Por quê? Nos livros, qualquer livro que se preze, tem páginas positivas e páginas negativas. E a nossa vida é muito assim, né? Tem dias ruins, tem dias muito bons nas duas searas das nossas vidas, né? Na seara profissional, na seara pessoal. E eu costumo dizer que todo livro tem páginas, tem a capa, tem o título e tem a introdução. Agora você vai me responder, o que além de tudo isso tem em todo livro? Começa com a letra C. Até te ajudar. Não sei se eu entendi a pergunta. Além das páginas, do título, da capa, tem uma outra situação que tem em todo livro. Todo livro. Começa com a letra C. Vamos ver se você vai saber. Capa, introdução. Páginas. Página, folha. Capítulos. Era fácil, tá vendo? Eu sou da pegadinha. Não, relaxa. E em relação à questão de capítulos, todos nós temos capítulos muito marcantes na nossa vida. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E o mais interessante é que normalmente os capítulos em livros contam ali a história de uma nação, a história de uma guerra, uma linda história de amor, a história de um grande artista, de um grande cantor. E na nossa vida pessoal, como ela se parece com um livro, os capítulos normalmente são nome de pessoas que são marcantes e únicas para nós aqui na Terra. O nome de uma empresa que te marcou
por um lado positivo ou negativo, ou um ano muito específico, por exemplo. Imagine que no livro da sua vida tem ali o ano de 2023 como um ano marcante, porque foi o ano que você se formou e realizou um dos grandes sonhos da sua vida naquele momento. Pegando um gancho nisso tudo que a gente estava falando, na nossa vida pessoal e tendo ela como um livro, existem capítulos que são em formato de nomes, que representam pessoas inesquecíveis e únicas para nós aqui na Terra. No livro da sua vida, o que representa e o que você falaria em incontáveis páginas sobre o capítulo que corresponde ao nome de Lúcia Neto? Nossa, minha mãe é tudo. A minha criação, assim, realmente eu tive muita sorte, fui muito privilegiada, sou muito grata a Deus. A minha mãe é meu suporte, a minha mãe, tudo. Eu vejo desde que eu nasci, tudo que ela pôde fazer por mim, pelo meu irmão, ela fez. Ela abriu mão da vida dela para viver a nossa, para cuidar da gente. Então, e até hoje, por mais que a gente tenha essa distância física, né, que ela mora no Maranhão, Sim. meu pai também se fez totalmente presente desde o meu nascimento, no meu cuidado em casa. Minha mãe me acompanhou na época da escola, na época da faculdade, estava comigo quando eu ligava chorando, achando que eu não ia passar, estava comigo na minha formatura, tá comigo até hoje, tá comigo quando eu tô estressada no trabalho. A minha mãe é meu suporte, minha família é meu suporte. Que legal, que legal. A sua formatura teve festa? Não da turma, ou você fez uma festa particular? Eu fiz uma festa, teve a formatura, né, a colação de grau, e meu pai alugou uma chácara ali em acho que foi Manguinhos na época, ali no Espírito Santo mesmo. Foi todo mundo da família. Isso, pra E eu trazer conheço minha essa família, eu sei que essa família é bem grande. Então aquela galera toda foi pra lá e a gente passou o final de semana junto. Ai, melhor coisa pra mim. Eu não sei quem foram ou quais foram os convidados, além, claro, de todos os seus familiares. Mas ainda pegando um gancho nessa questão de que, como a nossa vida se parece com um livro, tem muitos capítulos marcantes, únicos e inesquecíveis. Como eu te disse, eu não sei quais foram os outros convidados, além dos seus familiares. Mas eu sei que faltou duas pessoas, melhor dizendo, faltaram duas pessoas. Vovô Moacir e vovô Maria. O quanto que eles foram e continuarão sendo importantes na vida da mulher Gabriele Neto. Não, só te falar, meu olho já enche de água. Nossa, meus avós, eles foram meu suporte também por muitos anos. Tanto que quando eu vim para Valadares, eu morei com eles um tempo. A minha família, a gente é muito grande, então a gente sempre foi criado muito junto. Os meus primos, os meus tios, foram todo mundo, a gente foi criado todos na casa dos meus avós. Então a gente sempre teve esse contato muito junto. E por mais que às vezes eu também morei fora, sempre férias, feriados, o que eu podia estar aqui, a gente estava junto aqui também. Sim. Meus avós, nossa, eu sempre pensei, né, que quando eu formasse eles estariam lá comigo. E lá na hora foi realmente a coisa que mais vinha na minha cabeça, eu queria que eles estivessem aqui, eu queria que eles estivessem aqui no dia que eu casar, no dia que eu tiver ter filho. Infelizmente a vida, né, não é assim, aí veio a pandemia e aquele susto para todo mundo. Só que os meus avós, eles foram como meus segundos pais também. Se os dois estivessem aqui hoje, você saísse daqui e fosse almoçar na casa deles, o que você falaria para eles? Nossa, eu ia abraçar e beijar muito. Minha avó era aquela que se abraçava e dava 3 beijos. E o meu avô já era aquele mais calado, mas que da forma dele sempre demonstrou muito amor, muito cuidado por nós. Então, se eu pudesse sair daqui, nossa, eu só ia querer ficar abraçado, beijar e falar que amava. Que legal, tenho certeza que eles estão lá de cima muito orgulhosos da sua trajetória de vida aqui na Terra. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-las ou defini-los com uma palavra. Tá. Podemos ir? Vai. Vida. Família. Deus. Tudo. Família. Tudo também. Fonoaudiologia. Realização. Governador Valadares. Família. Maranhão. Mudança. Bahia. Amigos. Lúcia. Amor. Um sonho.
Acho que é empreender. Gabriele Neto. Ela tenta. Agora é o jogo do subestimado e superestimado. O subestimado é aquilo que você dá muito valor, só que você vê que muita gente fala assim, isso aí eu não vou com a cara não. Aí às vezes você não entende por que as pessoas não dão muito valor para aquilo que você gosta demais. Isso vale para comida, vale para bebida, vale para uma cidade que você viajou, vale para quem gosta de futebol, um jogador de futebol, enfim. E o superestimado é o contrário. Aquilo que as pessoas superestimam demais. Eu costumo dizer que é difícil você ver no nosso dia a dia a gente falar essa palavra. A gente troca pela frase, não é isso tudo. Quem é que nunca falou isso? Para qualquer tipo de coisa na vida. Me fala uma comida superestimada na sua visão. Aquela que você não come de jeito nenhum. Você vê que todo mundo ama, suas amigas, mas você não pede de jeito nenhum. Ai, vão me xingar. Sushi. Não, e você tem cara que gosta. Nossa, até surpresa agora. Eu já tentei, não me desce. Eu também não. Deus é mais, é ruim demais. Me fala uma bebida superestimada. Alcoólica ou não? Bebida. Vou me xingar também, café. Você não gosta de café? Não gosto. Não é porque você é fonoaudióloga e sabe o quão prejudicial é pra voz? Pior que não, nunca Sempre, bebi nunca café. viu? Desde a época da faculdade que eu falei, não, na faculdade eu vou aprender, né? Exato, todo mundo fala aquela isso. batidão, mas desde a faculdade nunca gostei. Que legal, que legal. Me fala uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimada ou superestimada? Você não escuta de jeito nenhum que seus amigos... vão, Gabi. Você não vai no show deles ou dela ou delas, enfim. Ai, gosto é difícil. E eu sou bem eclética, assim. Eu gosto bastante de todos os gostos. Mas eu não sei o nome de algum específico. Mas, às vezes, banda de rock muito pesado. Sim. Até que rock brasileiro até eu escuto alguns. Mas rock muito pesado, heavy metal, assim... Não curte. Tipo, acho que Mamonas, nem sei se seria pesado. Não. Ela, você nem sonhava em nascer, eu acho, mas não era pesado, não. Mas era o rock nacional. O nacional até gosto de alguns, mas... Você tem cara que gostava de Restart. Na sua época. Gostava, não? Um pouco. Eu também gosto, escuto até hoje, então não tem tinha problema. Calça rosa, amarela. Meu Deus do céu. Agora é o contrário. Ainda no gancho do superestimado, na vida como um todo, você que tem esse apego, e é muito salutável isso, com a sua família, com seus familiares, enfim. O que você acha que as pessoas superestimam demais na vida? Na vida em geral? Dão muito valor, mas não é o mais importante. Na sua opinião, claro. Não vou ser hipócrita, porque dinheiro é importante. Muito importante. Só que às vezes, até eu também, no geral, às vezes a gente dá mais valor ao dinheiro. O nosso tempo, às vezes, vale mais dinheiro, literalmente falando, do que realmente estar ali com a família, no convívio. Porque, igual eu falei assim, meu motivo principal para vir para cá, eu tive uma oportunidade muito boa, mas foi também a minha família. Claro. Só que, às vezes, fica mais difícil eu ver a minha família por conta do trabalho. Uhum. Então, aquela frase é verdade, tempo é dinheiro. Claro. Então, às vezes, a gente acaba valorizando um pouco mais o dinheiro do que realmente o tempo. E lá na frente, que eu acho que a gente percebe que, nossa... Eu estou citando o exemplo dos meus avós. Sim. Eu não trabalhava na época, mas, nossa, talvez se eu tivesse vindo aqui aquele dia que eu fiquei aquele final de semana para estudar para aquela prova, se eu tivesse vindo aqui, eu poderia ter tido um dia a mais. Exato. Então, acho que é importante dinheiro, é importante trabalhar, vale nosso tempo, só que também acho que às vezes a gente acaba superestimando muito isso e dando mais valor a isso, ao nosso tempo para isso, do que ao nosso tempo para estar com a nossa família. Agora é o contrário. Me fala uma bebida subestimada. Bebida? Alcoólica ou não? Que as pessoas não dão tanto valor, que você gosta muito, você vê que muita gente não gosta. Eu gosto muito de gin tropical. E é algo tão simples. É muito chique, né, gente? Aqui, mas é algo tão simples. É o gin e o energético. Exato. Mas eu acho tão gostoso. Uma comida subestimada. Pão com ovo. Eu tava conversando com meus amigos esses dias. Quão subestimado é e o quão gostoso é, né? O pão com ovo, né? Nossa, eu amo. Se eu puder comer todo dia. Verdade, verdade. Uma banda, cantor ou cantora subestimado ou subestimada. Que você escuta e às vezes você entende que deveria ser mais reconhecido e você não entende o porquê não é tão reconhecido.
Ah, eu sou bem eclética, né? Mas uma banda que eu tô escutando muito, e eu vejo falar, mas não muito, acho que mais na região do Espírito Santo, é Maneva. Tenho gostado, bem tranquila, assim, a vibe. Que legal, que legal. Já ouvi muito falar, mas nunca ouvi, mas é interessante você citar o nome deles. Me fala e defina a sua vida com uma palavra. Gratidão. Defina a sua história de vida com uma frase. Uma coisa que eu falo muito todo dia nas minhas orações. Eu tenho muito mais do que eu mereço. Que legal, que legal. Defina essa conversa com uma palavra. Incrível. Olha, incrível por causa da sua presença, obviamente. Não, Gabi, muito obrigado. Foi uma honra poder te receber. Sabia que valeria muito a pena. Tínhamos marcado, quando você estiver aqui em Valadares, a gente faz um podcast ao vivo e presencial, e foi uma honra. Muitíssimo obrigado pela confiança e sucesso. E saiba que você é dona de uma jovem e muito bonita história aqui em Governador Valadares e vai alcançar várias coisas positivas na sua carreira profissional e na sua vida pessoal também. Muito obrigado, sucesso, e as portas estão escancaradas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você, foi uma honra estar aqui. Gostei muito, achei muito bacana essa Tava com conversa. Medo. Brincadeira. Achei bacana demais essa conversa, essa questão da gente trabalhar o profissional, mas o pessoal também. Exato. Porque muitas vezes a gente esquece do pessoal e foca só no profissional. Sim. Só que o nosso pessoal interfere 100% no nosso profissional. E a gente só é o que a gente é no profissional por conta da nossa vida pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Gabi. O Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Essa edição mais do que especial você acompanha também, claro, no meu canal do YouTube, na Resenha. Você já está acompanhando, né? Na Resenha com Gustavo com 2 T's. Lá você vai poder encontrar e acompanhar as mais de 1000 entrevistas que já foram feitas neste espaço que tem o propósito de criar memórias e eternizar histórias de pessoas marcantes e edificantes aqui na nossa cidade. Vou ficando por aqui, um grande abraço, e aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até a próxima.